Olá, boa noite, tudo bem? Wilson, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou começar a gravação da palestra, porque eu vou utilizar esse material para ficar no YouTube. Se chegar mais pessoas, ok, se não, a gente prossegue mesmo assim. Então, conforme eu for conduzindo, principalmente se você estiver assistindo gravado no YouTube, deixa mensagem aqui nos comentários que daí eu respondo, tá? Primeiro, vamos começar com a sigla MVP. O que significa MVP? É uma proposta mínima viável. O que seria uma proposta mínima viável? Aí é o seguinte, todo negócio vive de soluções, ou seja, a gente troca a nossa solução e leva para o mercado. Então, imagina uma ponte, você está de um lado e o cliente está de outro, e aí você vai o quê? Atravessar essa ponte. Vamos até verbalizar isso aqui, vamos deixar um negócio mais visual. Então, imagina que você está aqui, e aqui existe o cliente, e aqui existe uma ponte. Quando você leva a sua solução para cá, o objetivo é que essa pessoa faça aquisição, porque ela tem o quê? Um problema, certo? Então, se o outro tem um problema aqui do outro lado, ele precisa de uma solução e você muitas vezes tem uma solução aqui do outro lado. Então, essa solução, ela precisa ser pensada, estruturada, para que quando a sua solução vá para o mercado e encontre a dor ali do cliente, isso sane, né? A dor do cliente. Então, muitas vezes o que acontece? Existem diversos profissionais com excelentes intenções, porém, eles não estruturaram essa solução para que ela seja adquirida pelo cliente. Então, isso aqui é o que faz o mercado acontecer, isso que faz os negócios acontecerem. Para que isso aconteça de uma forma mais organizada, é preciso focar principalmente, exatamente na sua solução. E as soluções, elas são vários tipos. Ela é, por exemplo, um commodity, ela é, por exemplo, um produto, ela é, por exemplo, um serviço, e ela é, por exemplo, uma proposta de valor. Qual que é a diferença de uma para outra? Então, vamos imaginar aqui, principalmente no nível de commodity, um grão de café. O agricultor, ele planta o café, ele semeia o café, e aí a agricultura vai fazer aquela produção, vai fazer todo aquele semeio e vai multiplicar, ou seja, vai ter um momento que você vai precisar colher aquele café. Então, você vai fazer sacas de café, e dessas sacas, você vai vender sacas para as indústrias. As indústrias, por sua vez, vai pegar aquele café, vai torrar e vai moer, transformando assim no pó de café. Então, eles vão conseguir fazer diversos produtos daquele commodity. Commodity muitas vezes é um produto da natureza, né? Então, aqui pode estar o trigo, aqui pode estar o açúcar, aqui pode ser o arroz. E um commodity, ele também tem uma classificação, não só produtos da natureza, mas são produtos de larga escala. Então, muitas vezes aquilo que é produzido em larga escala se torna um commodity, como, por exemplo, roupas, tênis, né? Acaba entrando nessa categoria de commodity, tá? Um produto, ele é lapidado também para servir em larga escala, ou seja, hoje uma fábrica, ela faz o processo de produção para que várias pessoas consumam isso daqui. Então, um produto, normalmente, ele tem uma receita de bolo e o foco da indústria é replicar, replicar, replicar. Isso se aplica a um carro, ou a um tênis, ou até um saco de café, por exemplo. Agora, o serviço, ele já é uma variação disso. Então, por exemplo, se a gente pegar o mesmo saco de café, e aí a gente pegar e começar a transformar em serviço, é onde
nascem, por exemplo, as cafeterias, é onde nasce, por exemplo, alguns serviços de servir café. Ou seja, ao invés de você ir lá e comprar o produto e fazer, alguém faz e você já toma pronto. Então, a prestação de serviço, ele está atrelado à mão de obra, mas também está atrelado à parte da criatividade, à parte intelectual. Então, existem muitos serviços que não requerem exatamente a aplicação da mão de obra, mas a parte do intelecto, como, por exemplo, a psicologia, o próprio design, que apesar de colocar a mão na massa, mas também tem a parte intelectual. Então, a prestação de serviço substitui a ação do outro, tá? Proposta de valor, aí pegando nessa linha do café, a gente tem, no caso, o Starbucks, para vocês terem uma ideia. Então, o Starbucks, ele é uma forma aí de você ter uma proposta de valor diferenciado, ou seja, uma variação da própria solução. Deixa eu pegar aqui no meu Instagram, eu quero mostrar para vocês isso daí, deixa eu só para vocês visualizarem, tá? Então, o Starbucks, o que ele faz? Ele cria um contexto, ele cria um cenário. Eu cheguei a fazer um post esse tempinho atrás, falando exatamente dos tipos as 4 formas de consumo. Deixa eu ver se era esse aqui. Não, esse aqui é o outro. Esse daqui é a forma de consumir. Cadê aqui? Os 4 tipos de soluções, olha. Aqui a gente tem o commodity, tá vendo? Exatamente o que eu expliquei, só que num formato visual. Então, o commodity é uma solução que, quando produzida, gera grande volume. No caso aqui, a gente está vendo, por exemplo, o café. E aí, desse café, ele vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Criar um produto daquilo lá. Então, o produto, ele também atinge uma larga escala, né? E aí, existe o serviço, ou seja, eu pego aquele produto e faço mais uma transformação. E depois ainda existe a proposta de valor, que é o último grau aí de sofisticação, no caso, das soluções. É quando você cria um cenário que você praticamente vai mover pessoas em torno de um propósito, né? Então, aqui pode ter exatamente o mesmo café que aqui, só que com uma embalagem diferente, um ambiente diferente, porque a proposta foi pensada de uma forma macro. E por que é importante saber disso para falar de MVP? Porque muitas vezes, aí a gente vai ver as etapas desse processo, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma ideia. Eu tenho uma ideia de construir qualquer coisa. Vamos pensar que alguém pensou um dia em vender os sacos de café para torrar e vender em produto. Alguém pensou isso uma primeira vez, então essa pessoa teve uma ideia, e essa ideia, ela foi colocada em prática. Às vezes você está aqui nesse nível do amor. O que é esse nível do amor? É a primeira etapa para você transformar as coisas em realidade. Então, você tem seu cérebro, você começa a ter ideias, e você precisa de amor para estar envolvido com isso. E muitas vezes, esse também é um ponto negativo, que muita gente fica apaixonado pela ideia, mas não leva para o próximo passo. Ou então a pessoa tem um sonho, está na mesma categoria. Eu tenho um sonho de empreender. Eu tenho um sonho de construir uma escola. Ou, eu tenho um sonho de construir uma pirâmide. Não me importa. Está na mesma categoria. O sonho e a ideia precisam ir para o próximo passo. Ou muitas vezes a pessoa tem uma ideia de um projeto social que envolve crianças. De qualquer maneira, está no mesmo pilar. Ou então, realmente, você precisa construir uma solução. Então, é muito comum, principalmente profissionais de prestação de serviço, terem uma prestação de serviço até excelente, mas eles não dão corpo para a prestação de serviço. Então, é meio difícil tangibilizar. É possível, mas por eles não saberem o caminho, muitas vezes a solução fica perdida. Então, tem gente com excelentes soluções, porém, por não saber as etapas que precisa para poder transformar aquilo que você tem aqui nesse pilar numa solução, aí acaba perdendo aí bastante tempo, né? Mas é o seguinte, então vamos entender quais são as etapas para transformar uma ideia, um sonho, um projeto, uma solução em algo um pouco mais palpável. Então, eu desenhei aqui o seguinte, para ficar bem simples, de uma forma que todo mundo possa entender e guardar isso. Daqui a pouco a gente abre para interação também, tá? Já está escrito na nossa bandeira, amor, ordem e progresso. Aí você pode falar assim, Sueli, não está escrito amor na bandeira do Brasil. É porque tiraram, mas a ordem e o progresso, ele tem um processo filosófico. Por quê? Se você não se entregar
Se você não tiver amor, aquilo que você vai fazer, você não vai conseguir ir para a ordem. E a ordem antecede o progresso. E o progresso é quando você avança no mercado, avança com o desenvolvimento, avança com a educação. Então, eu sempre uso esses 3 pilares para que eu possa guiar a construção, inclusive, dos meus projetos, por menor que seja, né? Então, o primeiro pilar é o amor. Então, provavelmente, você que está aí agora me vendo, seja ao vivo, sendo gravado, talvez você esteja exatamente aqui, ó. Putz, eu tenho uma ideia que eu quero desovar. Olha, eu tenho um sonho que eu quero construir. Eu tenho um projeto que eu quero desenvolver. Eu tenho uma solução que eu quero vender. Então, esse pilar aqui engloba todos esses pontos, tá? Então, deixa eu ver aqui no chat, eu vou só interromper aqui para ver quem chegou. Levanta a mãozinha aí nas reações. Quem é que está no momento desse? Não foi para a ordem, mas está aí com um sonho, mas está aí com o que você tem, o que você está pensando? Não tem nada? Tem alguma coisa? Escreve para eu ver no chat, ou levanta a mãozinha em reações para a gente ter uma ideia. A Márcia está naquela categoria, quem mais? Interage comigo, tá, gente? Para a gente poder... A Suelen também, não, tá. Quero dar palestra para jovens, ok. Então, tem um projeto em vista. Que mais? É o momento de escrever, tá, gente? Porque eu tô aqui para poder mentorar vocês nesse momento aí. Aproveita que tá free. Nesse momento tá free. Então, bora lá escrever, tá? Quem mais? Tem sonho, tem projeto, tem uma solução. A pergunta foi a seguinte, deixa eu só compartilhar aqui. Dentro dessa categoria, o que você tem pendente? Tem uma ideia na cabeça que não foi desovada, um sonho que ainda não saiu da cabeça, tem um projeto que só está nos pensamentos e a sua solução não tem corpo, tá? Enfim, eu vou repetir aqui só para ter uma ideia, tá, gente? Então, esses são os 3 passos para você começar a desenrolar os seus projetos, tá? O que eu quero dizer com projeto? Projeto é um processo que tem começo, meio e fim. Então, a ideia precisa virar projeto, o sonho precisa virar projeto, o projeto precisa virar projeto, a solução precisa virar projeto. O amor é o seu envolvimento com as suas ideias, com as suas intenções. Então, esse sempre vai ser o primeiro pilar. Muitas vezes a gente tem muito amor, mas pouca ordem. Então, olha só o tamanho aqui dos retângulozinhos aqui. Se eu pudesse medir, como eu já medi, eu daria a seguinte porcentagem, tá, gente? 10% é amor, 50% ordem e 40% de progresso. Vocês vão entender um pouquinho disso. Lembrando que essa aula é mais como se fosse uma palestra online, né? Até para vocês terem uma ideia. E eu vou enviar exatamente... Opa! ESC. Desligar Z, Ctrl Z. O que eu fiz aqui? Ah, tá. Peraí, estou gravando outra tela. Deixa eu só fechar aqui. E agora Ctrl Z. Eu estava numa outra aula, aí eu vim para essa. Pronto. Só ajustar aqui. 50% de ordem, 10% de amor e 40% de progresso. Essa é a receita para tudo que você quer realizar. Só que é o seguinte, às vezes a gente está envolvido com tantas coisas que você precisa priorizar. Então, o que eu sugiro, primeiramente, que vocês façam para poderem se organizar, tá? Uma lista, gente, dos projetos que você quer se envolver, entendeu? Lista de projetos. Então, por exemplo, tem quem falou que quer fazer uma palestra para jovens. Então, está lá, palestra para jovens. Qual que seria o outro projeto? De repente, alguém aí está escrevendo um livro. Escrever um livro. E assim sucessivamente. Faça uma lista. Por quê? Porque você tem que focar em uma coisa, fazer essa única coisa acontecer e depois você ir para outra, tá? Então, muitas vezes, a gente quer fazer muitas coisas, está cheio de desejo, mas não desova isso. Começa fazendo uma lista. Tenho muitos sonhos, músicas, livros, palestras, lives, mas difícil sair da cachola. Por que, Wilson? Precisa dar ordem a isso.
Começa fazendo uma lista. Fazendo uma lista, e aí você pensa da seguinte forma, por onde eu começaria? Então, eu começaria pela música, eu começaria pelo livro. Se você não listar, aí você vai pegar um único projeto e desenrolar, entendeu? Então, assim, a gente quer muita coisa, só que querer, lembre-se, a gente precisa saber fazer o que precisa ser feito, né? Então, adultos precisam escolher qual vai ser o primeiro item da lista. Coloca numa ordem de prioridade. Pensa nesse momento, tá, gente? Para ficar fácil para você visualizar essa aula. Qual seria o seu projeto? Pensa num único projeto, a única coisa. Qual o único projeto que você iria desenrolar do começo ao fim, tá? Então, provavelmente é algo que você tem um certo sentimento, você tem um sonho, você tem um desejo com aquilo, alguma coisa você sente para você se envolver com isso, né? E é o seguinte, não pense a princípio nos resultados que você vai obter com isso. Por quê? Você precisa se preocupar com essa etapa que corresponde a 60%, e quando você chegar aqui, você vai calibrar muitas coisas no mercado. Então, primeiro se preocupe em definir. É uma ideia que você quer desovar? É um sonho que você quer realizar? É um projeto que você quer criar? É uma solução que você quer dar corpo? Feito isso, a gente vai para o segundo passo. Por quê? Aqui não tem o que fazer, já está em você. Agora você tem que entender qual seria o próximo passo, tá? Vamos ver aqui a mensagem. Serve até para atividade de quadril da aula 5. Melhor essa explicação aí, Anselmo, até para poder entender. Mas eu acho que eu entendi um pouquinho, tá? Bom, então, para tirar qualquer coisa do papel, você precisa de 10% de amor. Por quê, gente? Sem o amor, você não vai levar até o final. Então, você precisa ter um envolvimento com aquele assunto para que você possa levar ele até o final. É muito comum as pessoas desistirem na metade do caminho, porque projetos exigem energia, exigem foco. Então, se você quer realmente ser realizador, precisa pegar uma coisa e levar até o final, tá? Tudo bem até aqui? Vamos ver. Beleza. Agora, o próximo passo é a ordem. E a ordem requer 50% da sua atenção. Então, você chega cheio de amor, tô com uma ideia, tô com um sonho, tô com um projeto, com uma solução. Ok, mas se você não passar isso pela ordem, não vai chegar no progresso, né? Então, por onde começar a organizar? E é aí que eu já disse, faça uma lista dos 5 principais projetos que você quer criar. Independente se esse ano que vem, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro? Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Entender a sigla PDCA. Simplesmente isso aqui é base para realização. O que é um método? O método PDCA, ele é cíclico. O que significa isso? Que você repete ele várias vezes até funcionar. PDCA são as siglas das seguintes palavras em inglês: plan, do, control, em alguns lugares se encontra como check, e action. Plan de planejar, do de fazer, control ou check de medir, e a de... Esse action, na verdade, que lembra ação, mas na verdade tem a ver com melhoria contínua. E melhoria contínua, para a gente resumir a palavra, significa Kaizen em japonês. Então, o que significa? Tudo aquilo que eu quero executar, primeiro eu tenho que planejar. Depois executar conforme o plano. Aí eu vou medir se eu estou avançando conforme eu estou fazendo. E aí eu vou melhorando no processo. Então, a ordem requer um PDCA, o primeiro ponto. Só que o que é esse plano, Sueli? Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Um plano nada mais é do que ações que você precisa fazer referente àquele assunto que você quer construir. Então, você vai definir como se fosse etapas do processo. Para eu poder construir, para eu poder, por exemplo, vamos pegar um sonho, dar um exemplo mais simples, gente, de vocês, para eu poder usar um exemplo nas porcentagens de acordo. Deixa eu ver aqui, me dá a palestra aqui para jovens, por exemplo, tá? Vou pegar esse exemplo aqui. Eu quero fazer uma palestra para jovens, tá? Então, o que eu preciso? A pergunta é, o que eu preciso para criar essa palestra? Primeiro, eu preciso definir o conteúdo. Então, você pode escrever conteúdo no Word, um exemplo.
Depois desse conteúdo, eu preciso montar num PowerPoint. Então, você vai passar do Word para o PowerPoint. Depois desse PowerPoint montado, você precisa trazer o design, você precisa trazer uma linguagem visual adequada ao seu público. Então, como você já definiu quem é o público, ou seja, jovens, a sua linguagem vai ter que estar falando com essas pessoas. Então, você faz uma adaptação disso. Então, quando você tem esse material pronto, aí provavelmente você iria para a próxima fase. Eu estou dando um exemplo simples, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, ó, vou até fazer mais um aqui para vocês entenderem. Quando você pensa num passo a passo, então aqui é onde você está, aqui é onde você quer chegar, que é o seu objetivo final. Então, quando você vai fazer um plano de ação, ou seja, o PDCA, esse planejar, requer que você monte um plano. Então, esse plano precisa ter um passo a passo que te leva àquele objetivo. Então, você tem que parar para pensar. Bem, cadê meu plano? Sumiu. Peraí, tá aqui. Só que o que acontece, gente? Às vezes o primeiro degrau muita gente trava. Por quê? Nem sempre você tem o quê? O conhecimento para saber qual seria o segundo, terceiro e quarto passo. Então, o que acontece? O primeiro degrau, vocês podem anotar aí, tá? Para montar um planejamento, sempre é o conhecimento. Se você não tem, você precisa ir em busca de quem tenha. Por quê? Se você não tiver esse conhecimento, então você tem que buscar o conhecimento, informações, né? E pessoas que possam dar para você os próximos passos. Uma coisa é uma apresentação que provavelmente é mais simples. Porém, simples porque a gente tem o conhecimento, tá? Mas às vezes, para quem tem a intenção, mas não tem o conhecimento, a pessoa fica parada. Aí ela não consegue montar o quê? Um passo a passo, tá? Sem esse passo a passo, que é o plano, tá? Você vai ficar travado na execução. Então, coisas mais simples, passos mais simples, coisas mais complexas, é muito mais complexo. Então, vou dar aqui um exemplo de um plano. Aqui eu só peguei um trechinho, tá? Do meu sistema de gestão, onde quando o cliente ele adquire, por exemplo, esse software que eu tenho, ele tem aqui um questionário. Então, na verdade, já é um plano montado para a gente ver como que ele está. Como que ele está em relação ao todo? E aí, quando ele informa quais passos ele tem, o próprio sistema já dá a porcentagem dele. Então, ele sabe se ele está bom, se ele está ruim. Eu vou até mostrar aqui outros dados para vocês visualizarem, tá? Por quê? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Não tem a ver exatamente com o sonho de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando você se propõe a fazer algo, você tem que estruturar um passo a passo que te leve de um ponto para o outro. Então, aqui é um exemplo de um plano de ação. Então, você tem isso, não tem. Ou seja, para você ter esse processo de marketing, por exemplo, você tem que atender 50 itens. Então, quando a pessoa entra, ela vai falar, olha, eu só atendo X%, não atendo Y. Então, ela já sabe exatamente onde ela vai ter que melhorar. Então, deixa eu só voltar aqui o fechamento mensal. Aqui nesse gráfico mesmo, aqui embaixo. Aqui para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é só um modelo do meu exemplo, tá, gente? Vocês vão criar os seus. Então, vamos imaginar que quando eu comecei, eu fiz o diagnóstico, ou seja, de todas aquelas ações que eu precisava fazer, eu estava atendendo 20% delas, estava com um gap de 80%. Então, não adianta eu querer levar aquilo para o mercado se eu não estava legal. E aí eu fui ajustando, então o negativo foi diminuindo, o positivo foi aumentando. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque todo projeto, por menor que seja uma ideia, você tem que listar, peraí, aonde eu estou e aonde eu quero chegar em relação a isso que eu quero. Quais são os passo a passos para me levar até isso daqui? Sem fazer um planejamento, você não vai ter um plano de ação. Então, para tirar as coisas do papel, você precisa de um plano, que é o primeiro item aqui do PDCA. Planeja, ação após ação. Pensa em formato de escadinha, que facilita muito, tá? Depois que o plano está desenhado, você vai executar o seu plano. E o executar o plano requer que você, sim, às vezes, olha, não é esse passo aqui embaixo, putz, isso aqui está mais em cima.
Aqui embaixo sempre é o conhecimento. Mas qual que seria o próximo passo? Então, você vai desenhando as etapas e aí você vai seguindo exatamente o plano que você desenhou. Na pior da situação, o que vai acontecer? Em algum momento, você não vai conseguir subir. Por quê? Ali está o gap. Será que o gap é financeiro? Será que o gap é conhecimento? Será que o gap é habilidades? Então, existem muitos planos que não são resolvidos porque você para onde está o seu limite. O que é importante ter em mente? Que você precisa enxergar até onde você vai e até onde você vai precisar de outras pessoas. Tem coisas que você consegue desenrolar, né? Agora, tem coisas, dependendo do nível de dificuldade, você vai precisar de pessoas que saibam quais são os próximos passos, né? Então, o primeiro ponto é listar aqui as suas ideias, né? Os seus sonhos, seus projetos, suas soluções. Fez isso? Fiz isso. Escolha uma única coisa. Próximo passo, aplicar o PDCA, que é desenhar a escadinha para aquilo lá e você vê, olha, pelo gingado da situação aqui, eu não passo do primeiro degrau. Um exemplo está acontecendo comigo, escrever um livro. É uma das atividades de um programa que eu estou e eu não faço a menor ideia de onde começar. Então, assim, tem uma leve intenção de existir esse livro, mas qual que é o caminho? Eu não sei, eu não tenho nem o conhecimento. Então, eu posso até lá no Google, assim, como escrever um livro. Só que, tipo, partir do zero, numa forma autodidata, é muito arriscado, é muito tempo. Tem como economizar esse tempo? O que vocês têm que saber aqui, gente? E isso, escreva, tá? Autodidatas é bom, mas vai até um ponto. Aí você tem que ir o quê? Para grupos ou especialistas. Existe uma hierarquia para você adquirir conhecimento, tá? Você sozinho, eu sou muito autodidata. Então, se você falar assim, Sueli, como se escrever um livro? Como escrever um livro? Eu não sei. Eu vou começar pelo Google, eu vou começar vendo artigos. A gente vai ter uma leve ideia, que é esse autodidatismo aqui, ou seja, eu professora de mim mesma. Só que esse assunto já tem pessoas praticando no mercado, então eu posso subir o nível. Putz, será que existem grupos que estão ensinando ou grupos que estão se encontrando para escrever esse livro? Se eu saio do autodidatismo, já com um nível de conhecimento básico, e vou com um grupo, eu vou ver o que? Percepções. Então, eu vou reconfirmar aquilo que eu estou estudando ou eu vou complementar. Só que existe um caminho que você economiza muito mais tempo e dinheiro, só que sim, às vezes o investimento é um pouco maior, é ir direto no especialista, onde ele já tem a informação e ele vai te dar os caminhos para você resolver. Então, às vezes a gente perde muito tempo aqui embaixo, aí você tem que analisar em qual projeto vale a pena você ser autodidata, em qual projeto vale a pena investir em curso ou grupos ou treinamentos que envolve a questão de grupos, ou em qual situação é melhor investir num especialista, porque você vai economizar tempo, dinheiro também, né? Embora isso vai ser, a princípio, um pouco mais caro, tá? Só que a base te dá o norte. Então, se você já tem o caminho pronto com alguém que faça isso, sugiro economizar aí o tempo e ir direto à fonte. Claro, alguns projetos vão ficar no nível de autodidata e outros em grupo, tá? Então, tem que saber desovar, gente, esse ponto aqui. Senão, você fica à mercê de muito aberto, muito solto. Então, tem que trazer os projetos mais para o tangível, tá? Então, o método PDCA, ele mostra isso para a gente. E é um método simples, gente. O método é isso aqui. É simplesmente você seguir essas etapas. Planeja, executa, meça se você tá indo no caminho certo ou não, né? Nossa, Sueli, eu preciso de um. Como pode fazer um guia sobre isso? Você pode fazer um guia sobre esses conteúdos? Eu vou disponibilizar esse PDF aqui, tá, gente? Porque como eu estou fazendo a palestra, eu vou subir no YouTube, então vocês podem assistir. Mas essa primeira página aqui, eu vou deixar para vocês disponível, tá? E aí vocês depois assistem lá a palestra. O que acontece muito? Cada projeto, cada item aqui, cada um de vocês que está assistindo tem uma necessidade, né?
Então, muitas vezes pode acontecer, sim, de vocês precisarem de orientação, com certeza, gente. Só que tem um ponto de partida. Então, muitas vezes, se você nem fazer a sua lista, você não vai dar o primeiro passo. O seu primeiro passo é, faça uma lista. Então, faz esse exercício agora. Lista pelo menos cinco coisas que você quer construir. É uma ideia? Que ideia que é? Coloca nessa lista. Faz isso agora, porque eu quero ver ideias aí que vocês tenham pelo menos uma. Já que vocês estão aqui, vocês também têm que participar, né? Que sonho você quer resolver? Tirar do papel, escreva aí, vai estar nessas 5 mais? Tem algum projeto social, um projeto educacional, não importa, que projeto que é esse que você quer construir? Das suas soluções, qual é a solução que você quer tornar um projeto? Você tem que trazer daqui para cá. A partir do momento que você traz daqui para cá, aplicar o PDCA, né? PDCA, planejar. Para planejar, faça um esboço dessa forma. No sulfite mesmo, gente. Aqui eu estou usando o Corel só para exemplificar, tá? Mas pega o sulfite. Eu uso muito papel, não sei se dá para ver agora, deixa eu só interromper aqui, para as ideias. Então, eu vou fazendo, vou esboçando e depois eu vou dando as finalidades que cabem, tá? Então, tem que ter paciência para o projeto. O projeto é onde você está sendo o criador, né? Então, você tem que ir devagar. Você tem que ter um bom plano para depois começar a construir, tá? Isso é uma habilidade? Sim, é uma habilidade. Vou pedir para colocar no mudo quem tiver com... Só para não perder linha de raciocínio, tá, gente? Livro, curso, transbordar conteúdo. Então, por exemplo, Amir, o livro. Aí a pergunta é, o Amir sabe por onde começar a escrever um livro? Essa é a primeira pergunta. Sei ou não sei? Se sabe, vai... Ah, eu sei. Ok. Se você já tem o conhecimento, então o próximo passo é o planejar para fazer e começar a executar. Na teoria, esse seria o caminho. Se você sabe o primeiro passo, então o que está acontecendo para ele não acontecer? Talvez você não trouxe para sua rotina. Então, muitas vezes você tem que ajustar a sua rotina para que o seu projeto comece a desandar. Então, muitas vezes vocês, pelo que eu estou conversando assim no geral com várias pessoas, tem muita informação solta, precisa escrever. Pega uma folha e escreve 5 projetos que eu vou resolver. 1, 2, 3, 4. Pegou o primeiro, esse primeiro ele precisa começar a andar. A partir do momento que você pegou o primeiro, eu já volto para vocês. O primeiro degrau é o conhecimento. Eu tenho conhecimento para desenrolar esse projeto? Qual que é o primeiro passo? Não sei. A partir do momento que você não sabe, você tem que buscar essa informação para você saber quais são os próximos passos. Sem planejar etapa por etapa, você não vai realizar de forma segura, né? Então, se você tem claro o que precisa ser feito, então talvez você esteja com problema de gestão do tempo. Porque a sua rotina está muito doida, você não configurou isso e você não traz o projeto para sua vida. Aí não vai desenrolar. Não basta ter o plano, tem que executar. Lembra? PD, que é o planejar, e o executar. Deixa eu ver aqui. Estou começando a minha empresa de planejamento financeiro. Então, estou montando palestra, consultoria a partir de marketing digital, etc. Tem esse problema de gestão do tempo. Pois é, precisa resolver. Gente, a gente já vai chegar aí. Vamos passar uma pincelada macro. Alguém tinha levantado a mão? Coloca aqui no bate-papo para mim, por favor. Que daí depois eu volto aqui e leio tudo de novo, tá? Para a gente poder tangibilizar isso, tá? Esses problemas de gestão de tempo tá fácil de resolver. Gente, tira do colo aquilo que já é para você estar tirando do colo. Ninguém cria projeto sem gestão do tempo, já deixo claro, porque isso é uma habilidade que a gente vai ver agora, tá? Bom, vamos olhar aqui para a ordem. A partir do momento que você tem uma ideia, um sonho, um projeto, solução, tudo isso aqui precisa ser transformado num projeto, tá? Então, você coloca tudo isso num pacotão e tem que levar para a ordem. É simples assim. É tão simples que tá aqui, ó, desenhado, tá? E aí você tem que primeiro montar um plano, pegar um item só e transformar num plano. O que é um plano? Escadinha. Eu vou até escrever aqui escada. Ah, isso vai esquecer tudo isso. Não vai, porque vai ficar no YouTube, é só vocês ir lá em todas as vezes e assistir. Faz uma escadinha, aqui está o projeto final e aqui é onde você está. Quais são os passos que te levam até lá?
Putz, não sei. Se você não tem esse conhecimento, você tem que buscar o conhecimento. Aí você vai usar os meios que existem, pesquisa no Google, ou pesquisa por pessoas, ou pergunte para amigos quem as pessoas indicariam para aquele assunto. Vai atrás do conhecimento, gente. Sem você ir atrás das pessoas que têm o quem para o seu como, você não vai desenrolar isso daqui. Então, às vezes tem gente que fica parado por arrogância, né? Nem ignorância, porque o ignorante ele busca. O ignorante ele é humilde, o arrogante ele resiste ao conhecimento. Chega a ser até chato de conversar com uma pessoa que se fecha com conhecimento e que precisa, tá? Ordem, PDCA. Aí você vai para o segundo ponto, que é começar a desenhar o processo. Como assim, Suelen? Exatamente como eu fiz aqui, ó. Qual o primeiro quadradinho, o segundo quadradinho, o terceiro quadradinho? Então, imagina que se você já fizer nesse formato de escada, você já está vendo passo a passo. Só que, às vezes, cada passo requer mais passos. Então, você pode pegar uma folha, por exemplo. Eu fiz isso outro dia para uma empreendedora, eu dei essa orientação, tá? Eu vou até colocar aqui como diagrama. Eu não vou citar nomes, eu não sei se ela está aqui, mas eu dei essa seguinte orientação para ela, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui é onde ela quer estar. Então, aqui é o objetivo final. Ela quer mudar de cidade, ela quer ir para um outro estado, tá? Então, ela está aqui. Aqui é o futuro dela. Só que entre o futuro dela tem 2 passos antes. O primeiro passo é onde ela está, é onde ela quer sair daqui. Ah, eu estou aqui, não quero mais estar aqui. Só que para ela estar em outro lugar, ela precisa do quê, gente? De dinheiro, né? Então, ela precisa de verba. Então, esse meio aqui, ela tem que construir. Opa. Então, o que eu orientei ela? Que aonde ela está, ela precisa começar a criar um caixa suficiente para que ela possa ir. Então, ela tem que encontrar qual o valor que ela precisa atingir aqui. Ela precisa saber de números. Então, se você quer sair de um ponto A para um ponto B, você precisa saber qual o momento para isso. E se nesse caso já tem onde vai ficar, então precisa saber, peraí, que número que você precisa? R$1.000, R$2.000, né? Então, você tem que ir atrás dessa verba. Neste exemplo, tá, gente? Isso aqui é um diagrama. Então, eu estou tornando visível o invisível. Olha, aqui é onde eu quero estar, aqui é onde eu estou. O que está faltando no meio, né? Então, a partir do momento que você tem essa visão visual, você começa o quê? A partir desse momento, quando eu vencer essa etapa, aí eu já venci essa etapa, adivinha o que resta? Concluir essa fase. Quando a gente cria etapas do processo, fases do projeto, que é esse processo aqui, você consegue visualizar isso. Então, a escadinha, na verdade, passa a ser apenas um rascunho para você ver as etapas, mas você pode exatamente desenhar. E desenhar bonitinho, assim, colorido, gente, não, folhas de sulfite servem para isso. Tem muitas folhas de sulfite no mundo, aproveite que já foi cortada mesmo e use, né? Faça um esboço, tá? Eu vou terminar aqui e já volto para o bate-papo, tá? Antes de ir para o progresso. E aí, com o plano de ação em mãos, ou seja, a própria escadinha, ela já te dá aqui um contexto visual, aí você pode melhorar com o diagrama, fazer quadradinhos, né? E aí você tem um plano de ação. Um plano de ação nada mais é do que uma ação sequencial, escrito muitas vezes ali num caderno, né? Quem tem sistema usa sistema para facilitar, tecnologia ajuda, né? Tem várias playlists, tem o Google Keep, aí na internet tem várias coisas gratuitas, tá? Mas a prática de fazer é a mesma, independente da tecnologia que você utilizar, tá bom? Então, aí você vai começar a produzir o protótipo. O que é um protótipo? Peraí, se eu já tenho o plano, se eu já desenhei a escadinha, se eu já sei exatamente as etapas, eu estou saindo do plano para execução. Só que o que eu vou levar para o mercado? Vai ser uma apresentação, vai ser um produto, vai ser um serviço. Então, você vai criar, você precisa dar corpo para isso. Então, você precisa criar um protótipo, tá? Esse protótipo, às vezes, é uma versão daquilo que você vai comercializar. E é aqui, ó, que o bicho pega para muitos de vocês, gente. Muito mesmo. Você fala, Suelen, por que você sabe tudo isso? Por que você pratica tudo isso? Primeiro, porque eu tive que aprender também na raça.
mas eu vivi 10 anos no mundo corporativo. Então, tudo que a gente faz tem que ter processo, procedimento, desenvolvimento de pessoas. Então, a parte de criação, né, ou seja, de sair da ideia e funcionar numa empresa, a gente passa por isso. Era muito comum, né, na área de segurança do trabalho, principalmente. Então, existiam alguns projetos que envolviam outros departamentos, inclusive o nosso. Então, para se construir um prédio, por exemplo, envolve praticamente quase todos os setores da empresa, do financeiro, do jurídico, da segurança do trabalho, do meio ambiente, né, da engenharia. Então, um projeto grande envolve diversos profissionais. Então, isso já é um indicador para vocês. Às vezes, o projeto que você quer fazer, por menor que seja, envolve outros profissionais. E você tem que ter essa consciência. Senão você vai ficar nadando, vai morrer na praia. Só que existem coisas, gente, que você não tem como terceirizar, de jeito nenhum, que é principalmente a habilidade de gestão de tempo. Isso aqui é um assunto velho, mas muita gente não pratica, assim como a gestão financeira, que também é importante para o projeto. A própria gestão de projetos, que é entender tudo isso aqui que eu estou explicando, isso aqui é uma habilidade de gestão de projetos, só que eu estou passando no formato de palestra. E dependendo do projeto, outros profissionais específicos. Então, precisa corrigir essa habilidade. Quem está com deficiência na gestão do tempo do jeito certo, tá? Porque tem gente que a gestão do tempo é ter uma agenda. Nem sempre ter uma enxada significa que ela está afiada. Então, é importante você saber, às vezes, o conhecimento correto, para que você corrija sua rota, e aí você vai acertando o passo conforme você vai caminhando, tá? Eu já vou abrir aqui agora, antes de explicar isso daqui, e é o seguinte, eu tenho que fazer merchan, porque afinal de contas, quem precisa, a gente está aqui para quem precisa, né? Dia 1º agora, dia 10, eu vou fazer uma turma aberta de gestão do tempo, tá? Tem 3 opções de horário, tá? Apenas 150, tá? Assim, metade da metade praticamente do preço que eu cobro individual. Em 2 horas você corrige essa habilidade. Então, vai ter 2 ferramentas que são estratégicas para você resolver isso na sua vida, tá? Quem tá vendo no YouTube provavelmente já vai estar vendo no passado. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem para o nosso Instagram para ficar de olho nas próximas datas, tá? Corrige essa habilidade aqui, gente. Isso aqui é imprescindível. Isso aqui é o arroz e feijão, o pão de ló, para tudo que se vai executar. Quem tem gestão do tempo tem liberdade para criar. Por quê? Você tem demanda. Então, o que é uma demanda? Você fez aqui um planejamento, vai ter várias ações, aí você não levou para o seu tempo, você não levou para a sua rotina, você não vai executar. Então, às vezes, você só não está executando porque você não está calibrado com a gestão do tempo. Agora, tem falha em planejar? Corrigir falha de planejar, para depois começar a resolver a questão aí de execução, tá? Deixa eu ver aqui algumas questionários, aí eu também abro para o áudio antes de eu seguir, tá? Anselmo, micro resultados. Top, Sueli, você está indo super bem, está com vantagem sobre o prêmio. Vantagem sobre o prêmio? Que prêmio? Eu tenho um problema de gestão do tempo. Jaqueline, dia 1, fala comigo, minha filha. Vamos resolver isso daí já. 2 horas a gente resolve. Aí você já começa a próxima semana calibrada. É só falar comigo. Sabe onde eu tô? Tem acesso ali a mim facinho. Quem mais aqui? Tem esse problema de gestão do tempo. Quem está aqui falando? Priscila. Estou começando a minha empresa de planejamento, que é aquilo que eu estava lendo aqui, né? Montando palestra, consultoria, tal. Priscila, a primeira questão são muitos produtos, tá? Então, assim, pensa num único produto para você deixar e dar corpo para ele. Eu já vou explicar o que é esse corpo também, tá, gente? Para quem é prestador de serviço. Que a gente vai agora para a parte do avanço, só para vocês terem uma noção. Então, precisa corrigir, sim, a questão da gestão do tempo. Você também, Priscila, fala comigo depois no WhatsApp, vamos resolver isso essa semana, dia 1º está aí, tá? Resolve, tira do colo e semana que vem você já começa com outro nível. Agora, de todas essas soluções, precisa dar corpo para elas, tá? Aí eu já vou explicar o que seria esse corpo. Só subir aqui para ver. Tenho o projeto de mudar a solução principal da minha empresa. É a Lilian. Projeto de mudar a solução principal da empresa. Então, é assim, gente, às vezes, também o que acontece muito com principalmente prestador de serviço, é não ter clareza do que você vai levar para o mercado. Então, por onde você tem que passar? Pelo design do serviço, muitas vezes. Mas, assim, antes de até contratar um profissional, qual exercício vocês podem fazer? Um exercício de brainstorm.
Que público você quer ofertar essa solução? Então, muitas vezes, antes de começar a transformar em projeto, você precisa ter clareza do que você vai levar para o mercado, tá? Nem que depois você ficar lapidando isso, né? Então, para isso que serve o projeto. Projeto, você lapida, relapida, faz revisão, novas versões, só que uma proposta precisa nascer mais lapidada. Então, às vezes, num processo, exige primeiro um briefing, depois um brainstorm daquilo, aí depois você começa a dar corpo, por exemplo, um diagrama para enxergar como aquilo vai ser entregue, aí você precisa de uma apresentação sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu já estou te dando aqui todos os insights, ó, você vai fazer um briefing sobre qual solução você... eu já tenho claro o que eu vou fazer, certeza? Está alinhado com o mercado? Sabe qual necessidade você supre? Porque depois você vai ter que calibrar isso antes de levar para o mercado. Depois de ter feito isso, faz uma sessão de brainstorm para realmente passar um pente fino. Depois disso, cria uma apresentação que fale tudo isso sobre essa solução, porque você precisa de uma ferramenta corporativa. Essa ferramenta vai se comunicar com as pessoas no lugar da Priscila, no lugar de qualquer outro profissional, tá? Então, é muito comum ter falha nisso. E é natural, gente, porque nem todo mundo aqui se preparou para o design de serviço, está preparado para planejamento. Vocês têm uma intenção. Agora, existe uns paranauê aí para levar isso de uma forma convincente, que depende de alguns profissionais específicos, e está tudo certo. É igual o logotipo. Uma coisa é você pagar alguém que se aventure no design gráfico, outra coisa é você pagar um design gráfico com inclinação em branding. Ele vai custar mais caro? Vai, mas ele é especialista. Então, ele vai fazer todas as etapas para sair um logotipo que fale para o seu mercado. Não vai ser um desenho para quebrar galho. Então, quando você sabe o que precisa ser feito, você vai focar no que precisa ser feito. Isso que vocês estão pulando fase. Tem muitos profissionais aqui que são especialistas no que fazem, mas vocês não entendem de marketing, não entendem de gestão de projeto. Precisa se atrelar a pessoas que entendam, para que vocês possam ampliar e potencializar o serviço de vocês. Até o crime organizado, tá? Então, se o seu serviço é bom, seja como o crime, seja organizado. Pelo menos entenda qual o caminho para seguir, tá? E aí a gente está aqui para orientar. Bom, que mais que a gente tem aqui, só para não deixar ninguém... Mestrado, pós em saúde, tá vendo? Bastante coisa. Cada coisa tem o seu momento, cada coisa vai se tornando aí projeto. Precisa dessa gestão do tempo, dificuldade com processos, tem dificuldade com o processo para chegar onde quero, porque está faltando habilidade. Land Rover. Amir, não estou nem pensando nisso. Vou falar a verdade, falar assim, ó, dá o dinheiro aí que eu vou aproveitar muito melhor do que uma Land Rover, né? Capaz de eu bater lá no primeiro poste, ainda por cima. Perfeito, tô brincando. Mas não ligo para carro não, gente. Eu prefiro, sei lá, prefiro educar. Então, vamos lá, vamos continuar. Muita calma, porque projeto realmente é uma parte que exige, tá, gente? Mas, depois que você faz um, você faz outro, você vai pegar gosto. Sabe como que eu chamo a parte de projetos aqui na Borelli Academy? Laboratório. Então, quando eu vou criar um processo, eu falo, estou no laboratório. Então, esse laboratório requer pesquisa, requer estudo, requer rascunho, requer teste, para que você valide de uma forma, que a gente vai ver aqui agora nessa parte do progresso, pelo menos assim, com 60% de energia ganho. Então, é aqui que você tem que gastar mais energia para que quando você quiser colocar isso no mercado, isso vá de uma forma um pouco mais organizada, tá? Então, corrija as habilidades aqui na ordem, ó. É aqui que você tem que corrigir. Porque na hora que você começa a jogar e as coisas começam a acontecer, você não se preparou para o movimento que você quer, vai dar ruim. Então, assim, tem gente que quer, mas na hora que vem, não sabe lidar. Tem que corrigir o processo aqui, isso para tudo, tá? Financeiro, tempo, relacionamentos, marketing, tudo precisa de ordem para você ter base para progredir, tá? O progresso requer ordem. Só que, vamos simplificar essa conversa. Então, vamos imaginar que você tem aqui uma ideia. Vou pegar a ideia ali da apresentação.
Aí você organizou, montou a apresentação. Ó, tá vendo aqui o progresso? Primeira ferramenta é apresentação em PowerPoint. Aí você fala, não, eu não sei montar. Isso também é uma habilidade, mas dá para quebrar um galho, pelo menos nisso, até contratar uma pessoa, né? Você pode vir aqui no Canva, que tem vários modelos, daí você vai criar. Só eu não tenho tempo para criar e não tenho tempo para pensar. Quando você não tem tempo para fazer, terceirize. É simples assim, gente, é tão simples. Aqui, por exemplo, foi de uma cliente que eu fiz. Eu utilizei o próprio Canva, tá? Essa apresentação eu acabo montando porque tem muita gente que realmente não tem habilidade. Porque não é só apresentação, às vezes a gente tem que condensar a ideia. Ela tinha tudo, ela já tinha logo, ela pegou, ela é representante de uma empresa, representante não, né? Agora ela é consultora e ela tem os produtos da Doterra, então ela já tinha uma estrutura, era só montar, né? Então por exemplo, o que você precisa para uma apresentação? Que seja de uma palestra, que seja de uma solução, que seja de um e-book, que seja de qualquer coisa. A identidade visual daquilo, né? Então, no caso que ela tinha uma identidade visual própria, e ainda a gente utilizou o símbolo do produto que ela representa. Uma foto, né? O empreendedor tem que ter uma foto na apresentação dela, uma palavra, uma frase-chave, né? Que é uma frase de efeito. E aí a gente vai numa link, que é um óleo essencial. Então, a apresentação dela está falando sobre aquilo que ela faz. Então, toda essa estrutura aqui foi pensado para que quando ela comece a conversar com pessoas, ela possa enviar a apresentação dela. E ainda não terminou, que está faltando ela enviar o storytelling dela, tá? Só que isso aqui é uma ferramenta. É uma ferramenta que quando ela entrar em contato com a pessoa, ela já pode enviar, que é exatamente essa apresentação, ou seja, a ideia está condensada numa ferramenta, tá? E a apresentação é a melhor indicação para isso. Por quê? Você vai precisar validar, né? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que você fez aqui uma palestra. Você montou a ideia da palestra, tem a apresentação da palestra, mas você nunca apresentou. E aí? Você vai ter que apresentar em algum lugar. Então, é onde você entra em... Aí começa o marketing, gente, porque o marketing é movimento. Então, você fala, eu vou ligar em diversas escolas para ofertar palestra, às vezes você vai ter que fazer gratuitamente, porque você está em fase de validação do conteúdo. Então, às vezes, vale fazer 5 palestras gratuitas para você fazer, você fala, eu acho que eu preciso melhorar. PDCA. Olha aqui como é só seguir a regra que não dá ruim. Planejou, executou, foi atrás, fez, aí você vai começar a checar, você vai começar a medir. Putz, ali eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Aí você começa a entrar no processo de melhoria contínua. Então, uma apresentação institucional, uma apresentação, né, como de forma geral, ela é uma ferramenta que ajuda você a bater na porta. Porque normalmente quando a gente vai conversar com algum lugar, principalmente escola ou até empresa, manda sua apresentação para mim. Aí você não conhece sobre marketing, não entende disso tudo aí e fica, não tenho. Aí você não se preparou para receber. Essa palestra aqui, quem está vendo, já fica esperto, se prepare para receber, né? Senão você vai descalço para um jogo, adivinha o que vai acontecer? Vão pisar no seu pé, né? E aí você vai atrás dessa validação. Essa validação, gente, é um grupo de pessoas que vai passar pela sua ideia, que vai passar pela sua intenção para você validar tudo aquilo que você criou. Porque quando a gente está aqui atrás na ordem, a gente tem algumas ideias. Só que às vezes as nossas ideias são para a gente. Então, tá bom para a gente, mas não tá bom para o outro que vai comprar, o outro que vai receber. Então, você tem que testar a teoria. Peraí, será que esse é o público-alvo? Putz, não é. Putz, eu falei tal coisa, mas eu acho que eu precisaria melhorar. Quantas vezes eu fiz palestra aí só para poder calibrar minha voz, para poder calibrar a mensagem, porque é desafiante, comunicação é desafiante. Eu tenho um protótipo, lembra o protótipo aqui, de um robô. Você vai ter que validar com as pessoas. Então, eu vou já daqui a pouco dar a indicação de um livro excelente para esse assunto, tá, gente? Lá tem diversos cases que vocês vão ver exatamente isso aqui acontecendo, tá? Você vai ter que validar a sua ideia. E quando você valida, então vou dar um exemplo prático, meu também, tá? Eu tenho um processo que se chama Compass.
O Compass, deixa eu ver se eu acho a apresentação do Compass aqui rapidinho. Para vocês terem uma ideia, eu alterei toda a minha apresentação, eu achei que no Canva, inclusive, isso fica muito mais fácil, você ficar rápido de fazer a apresentação, por isso que eu estou usando bastante aqui. Só que eu uso bastante PowerPoint também. Deixa eu só localizar o Compass aqui. O que acontece? Aqui o Compass. O Compass, ó, eu tenho a apresentação do Compass, que era a ideia. Só que o Compass é um processo da gestão da rotina pessoal. Ele é muito mais macro do que esse da gestão do tempo que eu vou fazer na sexta. Inclusive, o que eu vou fazer na sexta foi extraído do Compass, mas é o mínimo para começar alguma coisa. E aí, eu fiz até uma lista aqui, ó, gente. Eu defini que eu ia validar o Compass com 10. 10 pessoas passaram por um processo para eu validar. A 11ª, eu validei aqui, certo? A partir do momento que eu validei com 10, aí eu coloquei ele em beta. O que significa? Que ele ainda está em ajustes, só que agora ele está com ajustes de preço. Então, quem for as primeiras pessoas que fizeram, pagaram preço X porque ele estava em processo de validação. E eu falei isso para as pessoas, olha, eu estou com um processo novo, ele é assim, assim, essa proposta, eu vou te mandar a apresentação. E conforme as pessoas foram fazendo, eu fui anotando os nomes aqui, porque enquanto eu não atingisse os 10, eu não ia validar ele. Dá para validar com menos? Dá, com 5 eu já teria validado, tá? Mas eu quis um nível um pouco mais exigente. Então, a 11ª já iria pagar um preço maior de mercado. Então, eu não estava nem compartilhando a tela, gente, perdão, tá aqui o Compass. Vocês têm que me avisar, isso não tô vendo nada, não tô vendo você falando. Ó, aqui tá o Compass, tá? Então, aqui tem os nomes das pessoas que eu validei o Compass. A 11ª, a partir da 11ª, já sairia do nível aqui de validação para o nível beta. Então, qual que é a diferença? O beta, apesar de você ainda tá num processo de adaptação, mas ele está muito melhor do que a própria validação, porque na validação você já fez os ajustes. Só que você agora vai fazer, agora vamos ver, sabe? Tipo, agora é para valer. Então, ele entra em beta por um período de tempo, né? Então, só uma pessoa adquiriu ele já assim, com ele validado, ou seja, depois de 10 pessoas, a 11ª pegou tudo pronto, tudo mastigado, tudo otimizado, né? Só que com valor já de mercado. E aí sim dá para começar a fazer uma estratégia de marketing. Aí eu escrevi aqui fé, porque marketing, querendo ou não, não é só lógica, mas também envolve questões humanas, né? Esse progresso aqui exige habilidades, como, por exemplo, uma gestão de marketing, tá? Dependendo também do projeto ou dos profissionais. Ai, meu Deus, é bastante coisa. Sim, gente. A gente não está fazendo um projeto para a escola, a gente está criando negócio, a gente está criando produtos. Então, se você não souber pelo menos as etapas que envolve isso, aí você fala, tá, ok, peraí. De tudo isso eu tenho ali o amor, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Ok, o que você tem que fazer? Faz uma lista, as 5 principais. Você já fez essa lista? Já fiz essa lista. Próximo, ordem. Putz, aí pegou. Não, pega um item dos 5 e você vai fazer uma escadinha. Desenha uma escadinha na folha de sulfite, aí você coloca no primeiro degrau conhecimento e aqui em cima o nome do projeto. Aqui você vai tentar enxergar os passos que te levam até lá. Se você fizer esse exercício, você vai ver que, primeiro, ou você sabe tudo que precisa ser feito, ou você não sabe o que precisa ser feito. Se você sabe, precisa levar para a gestão do tempo, e se você não sabe, precisa ir atrás de quem sabe. Só que, de qualquer maneira, o próximo passo é a execução, que é a gestão do tempo, tá? Suélia tem dificuldade só em pensar, então você precisa de alguém que te ajude exatamente no passo a passo, tá? Por isso que eu tenho aqui o MVP Express. Aí é o seguinte, como eu estou num programa de desenvolvimento, empreendedores, prestadores de serviço também são meu público-alvo, então eu estou criando pequenas soluções para poder resolver rápido algumas questões, tá? Então, esse MVP Express vai ser uma das soluções que, primeiro, quem está participando aqui está sabendo, né? Então, se precisar de suporte para isso, vai conversar comigo daí no particular e a gente vai negociar
qual seria o melhor caminho para você. Porque é o seguinte, gente, eu tenho essa visão de fora. Como eu já executo, logicamente, para mim é um pouco mais fácil. Para você que nunca executou, por isso que eu estou te dando orientação. Primeiro passo, faz a lista. Segundo passo, planeja as escadinhas. Vai executando conforme o seu planejamento. Se quiser melhorar, faz um diagrama, né? Um diagraminha aqui dos quadradinhos para ficar mais fácil, né? Quer melhorar ainda? Cria um plano de ação, passo a passo, para você realmente ver onde estão as coisas. Ah, a escadinha serve como plano de ação? Sim, apesar dela ser um desenho, mas serve também, tá? E vai criando o seu protótipo. Então, se é uma apresentação, cria uma apresentação. Se é um processo, desenhe um processo. E corrija suas habilidades. Isso aqui está nas suas mãos. A partir do momento que você não tem, putz, sério, já estou vendo que eu tenho gap aqui, não vou conseguir sozinha. Levanta a mão, né? Então, você não pode estar sozinho, você tem que ir para um especialista. Se sozinho você não dá conta, vai para o especialista. Se alguém falar para mim o seguinte, Sueli, cria uma ponte. Eu vou até olhar aqui para vocês, ó. Se alguém falar assim, eu vou dar um projeto para você, cria uma ponte. Eu vou ficar assim, não sei, não faço a menor ideia de como construir uma ponte. Eu não tenho esse conhecimento. Falou, mas eu quero que você gerencie esse projeto. Nossa, aí ferrou, aí você acabou comigo, o que eu faço agora? Não sei nem porque, peraí, quem constrói ponte? Aí eu vou no Google, como construir uma ponte? Ou no YouTube, como construir uma ponte, tá? Parou de compartilhar até para compartilhar novamente. Ah, foi aquela hora, né? Agora eu parei mesmo, só para olhar para vocês. Então, gente, tem coisas que a gente tem dificuldade, porque exige da gente pesquisa, planejamento. A questão é importante para você? Putz, é importante para mim. Então, ou você aprende ou terceiriza, mas você precisa desenvolver isso de uma forma organizada. A partir do momento que você passa pela ordem, você já está no progresso. Então, se você tiver um produto que foi validado, tiver em beta, você já tem um produto para o mercado. Às vezes, levou um ano, tá? Para que eu pudesse validar o Compass. Poderia ter feito isso em menor tempo? Sim, poderia. Mas, no caso, digamos que foi o tempo necessário para aquilo, tá? Eu vou voltar a compartilhar a tela para mostrar para vocês aqui um projeto que eu tenho. Isso aqui foi um protótipo. Deixa eu só antes fechar aqui o beta, tá? Então, estar em beta, só para finalizar a lógica aqui, ó. Estar em beta significa que você saiu do protótipo básico, do MVP, na verdade, o MVP acaba sendo esse protótipo aqui, e aí você foi testar com pessoas, com um grupo de pessoas. Então, se é palestra, oferece gratuitamente para algumas pessoas, para ter feedback. Se é processo, oferece gratuitamente para alguns clientes ou com uma taxa apenas para você poder aplicar. Se é um livro, escrever um livro, envia para algumas pessoas para validar, né? Principalmente pessoas da área, né? Porque tem gente que, dependendo do feedback que você pede, uma pessoa leiga, ela já não entende aquilo que você está fazendo, ela vai criticar, falar uma coisa que você não quer ouvir. Então, é bom falar com alguém que tem um pouquinho de discernimento sobre aquilo que você pretende fazer. Carro, gente, que é um mundo que acontece muito protótipo, carro, as concessionárias não, as montadoras. Se vocês entrarem, putz, é que eu não tô sem Netflix agora. Se vocês entrarem na Netflix, se alguém puder achar para mim o nome, tem um documentário que, se eu não me engano, chama Abstract, alguma coisa assim. É só sobre protótipo. Tem lá um capítulo, um episódio, que mostra como que eles criam um carro. Eu acho que é Abstract Netflix. Vamos ver se aparece. É esse aqui, olha. É esse documentário aqui, ó. É esse documentário aqui, gente. A arte do design, tá? Isso aqui tem na Netflix. Se eu não me engano, um dos primeiros episódios tem a ver com um protótipo de um carro. E aí vocês vão ver eles construindo, ó, protótipos. Isso aqui é literalmente um MVP em imagem, tá? Então, se você assistirem esse
esse documentário aqui é perfeito para vocês verem e entender de uma vez por todas o que é criação de projetos, tá? E aí eles criaram um carro em argila, para vocês terem ideia. Então, estava aqui, era um protótipo criado em argila para definir o design, e depois que definiu o design, aí eles começaram a produzir. Então, essa fase aqui, ó, esse abstract, ele literalmente vai mostrar para vocês essa fase aqui. Não importa o seu tamanho empresarial, você pode ser 1, 2 ou 3. Empresa é sempre empresa. Então, o caminho que uma empresa segue é o caminho que você vai seguir, independente do seu tamanho. Você só não tem conhecimento sobre isso, tá? Então, precisa ampliar a mente aí, inclusive, em relação aos negócios. Vamos ver aqui. Esse documentário você pode assistir, né? É excelente. Por quê? É onde você capta os códigos e vê que, tipo, meu, faz parte do negócio criar projetos, faz parte do negócio ter processo, faz parte do negócio ter desenvolvimento, entender de marketing. A questão é que, às vezes, por você ser pequeno, você está preocupado só com sua entrega. Você está no nível comercial. Você está doido para vender sua solução e ganhar seu dinheiro, só que esquece que você não vai vender se a solução não estiver falando com a dor do seu cliente. Então, está te faltando conhecimento sobre isso. Isso é inteligência de mercado, tá, gente? Então, eu bato nessa tecla porque parece que está todo mundo doido. Todo mundo quer, mas não quer passar pela caminhada. Eu acho estranho. Isso qualquer projeto, por menor que seja. Quer ver um lugar que vocês já praticam um projeto, gente? Quem faz bolo aqui? Qualquer bolo. Pode ser qualquer bolo. Olha a lógica. Quero fazer um bolo de chocolate. Porque tem sentimento ali, você quer fazer um bolo para os filhos, para o marido, não importa. Você tem a intenção. Aí você tem que ir para a ordem. Quem já tem a ordem em si, vai executar e vai progredir. Quem não tem, vai... Se eu for tentar hoje fazer um bolo de chocolate, olha o caminho que eu vou pegar. Preciso de uma receita. Porque eu não tenho receita em mim. Eu preciso de uma receita. Então, eu vou pesquisar pela receita. O que é a receita? Plano de ação. Lá está dizendo 2 caixas não sei o que lá, tantos ovos, tanto isso, tanto aquilo. A receita está pronta. Só que é o plano de ação. A questão é, eu sou especialista em fazer bolo? Não. Então, eu estou no nível autodidata. Eu vou fazer a primeira vez para ver como é que é. Aí eu vou no mercado, compro todos os ingredientes. Olha o que eu disse, eu vou no mercado e compro todos os ingredientes. O ovo veio de um lugar, o trigo veio de outro, o leite condensado veio de outro. Olha quantos profissionais estão envolvidos, gente, para fazer um bolo. É a mesma coisa, às vezes, para fazer o seu projeto ou o seu produto acontecer. Aí, beleza. Aí você comprou todos os itens, tá lá, tudo na mesa, bonitinho. Só que ainda tem o bendito modo de fazer. Aí ferrou. Por quê? Putz, eu não tenho habilidade para fazer, mas eu vou tentar. Vai sair um bolo? Vai. Do jeito que eu gostaria? Talvez não, mas vai sair alguma coisa. Se eu fizer isso várias vezes, eu vou ver alguém fazendo no YouTube, aí eu vou lá e assisto o vídeo, olha, ela pegou isso, ela fez, olha, tem o time, você está modelando aquela pessoa. Aí você vai tentar executar com base em ver alguém. Agora, e se eu for fazer um workshop? E se eu contratar alguém para vir? E se eu chamar uma amiga para fazer junto comigo que já tem habilidade? Vocês percebem a diferença do resultado? Está na habilidade, às vezes, que você não tem. Então, você tem que corrigir isso. Não basta nem ter só os ingredientes. Às vezes, está na habilidade que você não possui. Então, você tem que corrigir a habilidade. Talvez a primeira vez, a segunda, você vai precisar modelar. Da terceira para a quarta, você já está executando, com base naquele plano. E isso na cozinha, porque a cozinha é um puta de um laboratório. E é um laboratório complexo. É uma puta de uma alquimia na cozinha. É um dos lugares que a gente pode mais aprender sobre gestão de processos, né? Tudo tem a horta, tem temperatura. Aí você esquece, tem que ter foco. É um conjunto de habilidades. Eu tô falando sério, gente. Então, o resultado que você quer está na ordem que você não possui. Corrige aqui, que isso aqui vai ficar muito mais o quê? Vou dizer fácil? Não, mas pelo menos você vai avançar um pouco mais. Por quê? Você não pode esquecer que do outro lado, cadê meu desenho? Tem um ser humano. Então, por mais que você tenha a melhor solução,
Se essa outra pessoa não adquirir, não vai dar match, né? Não vai girar aqui o dinheiro. Então, às vezes você fala, por que minha solução não está vendendo se ela é tão boa? Primeiro que às vezes ela tem falha na apresentação. Aí, quando você vende, o processo estava... Quantas vezes já comprei processo aí, ou clientes minhas mesmo, que elas eram muito boas em falar, só que na hora de mostrar, eita, nós, ela falou, tá faltando processo. Você corrigiu o processo, é boa na fala, mas na hora de entregar, isso é um desastre. É boa na fala? Corrige e entrega. Corrigiu os dois? Sucesso. Aí depois é só marketing, porque marketing, gente, é um outro laboratório. Então, corrige o que está para trás, para você ficar realmente aonde você tem que pintar e bordar, que é o bendito marketing. E eu falo isso porque o marketing me fez atrasar aí 2 anos, pelo menos, a minha ida para o mercado. Porque eu queria um processo para que eu não pipocasse mais. Deixa eu ver aqui. Peguei o código, verdade. Cozinha. Quem gosta de cozinhar, tá os códigos tudo na cozinha. A gente quer tudo para ontem, esse é um erro. Se você quiser comer um bolo, você quer comer manga, você tem que esperar o tempo da natureza. Você quer comer goiaba, tem que esperar o tempo da natureza. Gente, a natureza, tudo é processo. Quer outro lugar para aprender sobre gestão? Olha para a natureza. Você colhe feijão com 6 meses, mas quem planta tâmara não come tâmara, porque ela leva de 80 a 100 anos para dar fruto, se ela for plantada do zero. Então, você tem que saber a demanda que seu projeto tem. Tem que ter essa percepção. E quanto antes você começar a se envolver com isso, mais habilidade você vai ter, tá? E, enfim, para a gente finalizar e abrir para as perguntas, eu quero mostrar para vocês o protótipo. Isso aqui foi um protótipo de um software em Excel que eu fiz, que eu estava com uma ideia. Como eu disse, eu estava estudando gestão de marketing, ou gestão empresarial, e o marketing me assustou, porque eu vi que eram muitas coisas, e muitas coisas mesmo para uma pessoa pequena não ter caixa para terceirizar com a agência, tem que se desenrolar, tem que se desenvolver e criar alguma coisa. E eu falei, eu vou criar um sistema de gestão, porque primeiro, eu não quero morrer na praia, né? Eu tenho excelentes soluções, porém eu tenho que atravessar o marketing. E se eu não fizer gestão de marketing, eu não iria saber para onde eu tenho que ir. Isso aqui foi um protótipo do que é hoje isso aqui. Esse sistema de gestão que eu tenho, que hoje é um software de gestão, ele nasceu no Excel. Ou seja, isso aqui foi o protótipo disso aqui. Vou até sair daqui para vocês verem a frente dele. E ele está em beta. Ele ficou 2 anos como protótipo. Melhor, ele ficou 1 ano como protótipo em Excel. Aí eu investi em software, em programação. Eu investi, né, numa empresa que faz programação. Só que toda a base, tudo que estava aqui, já tinha sido pensado, já tinha sido vivido. Só que ele ainda está em beta, porque ele ainda está passando por ajustes. Só que ele está no mercado. Ele já foi validado, ele está sendo adquirido por empresas. Poucas empresas, porque a gente está fazendo alguns ajustes. Só que entrou hoje, para vocês terem ideia. Isso aqui eu estou testando hoje, tem 4 sistemas em um. Só que, se você quer empreender realmente, agora eu vou para o mercado, se você tem esse sistema, que é o Market Hunt, você você vai fazer tudo o que precisa ser feito e medir tudo, porque você tem dados. A partir do momento que você tem inteligência no mercado, você pode ir para onde você quiser. Então, esse sistema, no caso, ele passou exatamente por essas etapas aqui, ó. Tinha ideia, tinha que construir algo, construir um protótipo, fiz uma apresentação, fiz a proposta, né? Aquela proposta para os clientes, falar, vou ter que fazer uma proposta. Aí alguns clientes já ficam na preparação, lá vem. Aí eles falam assim, você está me fazendo cobaia, né? Mas cobaia com amor. Aí eu separo uns 5, 6, faço um valor diferenciado, eu deixo claro, ó, esse valor é porque tá assim, assado, tá? Su, você é uma startup e uma pessoa só. Obrigada, Lia. Mas, gente, é porque faz parte. Como eu acabei estudando os negócios, eu tive que entender dessas etapas de construção, primeiro para atender os clientes, né? Então, hoje, quando vocês vêm,
essas partes de gestão eu vejo, tem muita coisa que eu não vejo, mas o que for de gestão para funcionar, eu consigo ter claro. E só corrigindo, Lilian, hoje eu sou uma, mas eu estou indo para o mercado. Em breve eu serei várias, né? Porque a minha equipe já está tudo na minha cabeça. Quanto mais demanda, mais braços. Vai ser simplesmente um ponto de equilíbrio. E vocês estão fazendo parte disso. Hoje tem 12 aqui ao vivo. Tem quem vai estar no YouTube. E tá tudo certo. Faz parte do momento que eu tô e do avanço que eu tô indo. Então, cada um aqui está num lugar. Então, vamos abrir aqui para conversar. E aí vocês podem tirar dúvida, colocar o ponto de vocês. Só que de antemão geral, quem tem problema com gestão do tempo, resolva essa semana. Tira do colo esse assunto, porque precisa disso para riqueza e para projeto, tá? Então, se quer ser rico, tem a gestão do tempo. Isso não tem como terceirizar, gente. Não tem. Quer mais demanda? Já calibra essa habilidade aí. Porque depois tem muito mais coisa, tá? Mas daí vocês vão subindo. Bora lá, Flávio, eu vou chamando aqui, aí vocês vão abrindo, pode perguntar, pode pontuar, se eu conseguir responder, tá tudo certo. Desculpa, aí, por isso que é bom, gente, ó, vocês ajudam, desculpa o nome do livro, faltou aqui o nome do livro. Esse livro aqui, ó, Design Sprint, o método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias, tá? O primeiro dia eles entendem e definem, no segundo eles fazem distribuição de tarefas, aí eles decidem o que vai ser feito, aí eles focam em prototipar e validar. Só que assim, estou passando isso aqui, eu sei que tem gente que se empolga com o nome Google, já vou dar um spoiler aí para vocês, calma. É bom para ter uma noção sobre projetos, só que a realidade desse livro é para empresas aí de grande porte, por quê? São 5 dias, não assim, 5 dias eu resolvo. São 5 dias de imersão, com equipe e tudo mais. Cada um tem uma função, delega. Então, vocês vão perceber que ali é interessante por conta dos cases, tá? Quem quiser em PDF, eu tenho para mandar. Só que para praticar o Design Sprint, tem que realmente seguir a lógica do Design Sprint, que é uma semana de imersão, equipe, aí cada um tem a sua habilidade. A diferença, vocês vão ver um processo mapa, tá? E praticado por grandes empresas. Então, assim, para gestão de projeto, para ter uma ideia, legal. Só que não se empolgue em praticar ele não, se não tiver tudo o contexto que eles trazem, tá? Assista o Abstract, que tá na Netflix, é super legal também, gente. Aqui ele vale a pena. Bora lá, Mir, pergunta, ou sugestão, ou feedback. Quero todo mundo falar, tá, gente? Aproveita e fala. Parabéns pela apresentação. Gostei muito de estar aqui com você. Você se sai muito bem, tem uma performance maravilhosa. Obrigada, Mir. É você que está escrevendo o livro? Eu mesmo. Eu tenho um grupo para te indicar, se você quiser, viu? É um pessoal Eu que já está estou lá escrevendo. dentro daquele grupo. Ah, é o outro grupo, mas eu vou passar lá, depois do outro. A gente vai para outro ainda, mas eu vou passar. Então Legal. tá. Estou lá também já. Tenho um pouco de conhecimento, já fiz alguns cursos de como editar, como fazer a capa, como já estou treinando com os aplicativos, né, para fazer isso, porque são outras coisas que também depende. Ai, que Mas interessante. o livro já tá com 2 capítulos pronto Então, você e que vai indo, orientar a gente, Almir. vão ser Você mesmo vai 11, ajudar a gente a escrever o livro também. vão ser 11 capítulos pelo que está no meu projeto. Isso Fiz aí. exatamente isso que você falou aí. Tenho todo ele boladinho, todo montadinho. Não saiu em escadinha, mas saiu dentro de um. De uma ideia, Eu de uma uso, lógica. eu uso muito o mapa mental, né? Sim, Fica bem excelente. simples para organizar Estruturar as tudo, ideias, sim. estruturar, vai mudando que posição está a escadinha, e assim por diante, o desenho já dá para fazer do mesmo jeito que você, né? Você pegar o que você Sim, sim. escreveu, Só põe muda a para cima. forma, mas o objetivo é o mesmo, né? Exatamente. Mas muito legal. Gratidão, Amir. Então a gente se vê na Bienal, hein? Vamos lá, né? Com certeza. Eu Um tô abraço falando para sério, tá? Não você tô e brincando, sucesso. não. Eu Tchau, também tchau. não. Eu também não. Então tá bom, Amir. Gratidão. É, Priscila, me ajuda aí. Compartilha qual que tá sendo seus projetos.
Suas dores, suas Bom, coisas. nossa, primeiro te parabenizar, realmente, como o Almir falou, você desenrola muito bem, curti bastante a apresentação. E assim, pois é, Obrigada. então, eu tô abrindo uma empresa, né, de consultoria financeira, faço planejamento financeiro pessoal, adoro ajudar as pessoas a melhorar de vida, mas Perfeito. é tanta coisa que a gente fica perdida. Então, é a parte de marketing digital, que essa eu já estou há 2 anos montando, né, o Instagram, então ele já tem 2 anos, mas eu não saio de 2.000 pessoas, então a gente fica meio patinando, acho que justamente por não ter uma pessoa, talvez se eu delegar isso. Então, deu Conversa para. comigo, Priscila. Primeiro, corrige a habilidade de gestão do tempo, que eu acho que você manifestou isso, né? Esse é um ponto Também. crucial. Porque quanto mais você pega demandas, mais você precisa lidar com a execução dessas demandas. Aí você tem uma outra lacuna que é, de repente, criar o corpo dessa sua... Hoje, por exemplo, se eu falar, Priscila, manda a apresentação da sua consultoria financeira, você tem ela? Ainda não. Pronto, gap. Mesmo se você falasse assim, tenho, preciso melhorar, você já tem. A melhoria é contínua. Se você não tem, você está sem ferramenta para mostrar. Aí, inconscientemente, acaba criando, às vezes, um bloqueio. Você fala, mas nem todo mundo vê a apresentação. Só que a empresa não tem que pensar o que as pessoas vão fazer. A empresa tem que fazer o que precisa ser feito. Então, você tem que se preparar para todos os tipos de perfil, entendeu? Quem vai pedir, quem não vai pedir. Tem quem vai para site, tem quem vai para Instagram, tem quem vai querer uma live, ou melhor, uma prospecção. Então, a empresa ela tem que se preparar para diversos perfis, porque quando acontecer, você está preparado, entendeu? Isso mostra que está faltando o quê? Visão empreendedora, visão em marketing. Então, tem que corrigir a rota. Comece pela gestão do tempo, tá? Aí depois a gente vai conversando. Beleza. Certo. Tem potencial esse negócio, Priscila? Tem. O crime é organizado, Priscila. Se organiza que você vai ser melhor que o crime. Ó. Então, quem tá vendendo droga tá lidando melhor que eu. Gente, eu tô brincando, tá? Mas é que assim, a ordem leva o progresso, o bom e o ruim. Se o bom não tá indo pra ordem, adivinha o que não vai acontecer? Aí cada um faz suas escolhas. Pior. Brincadeira, viu, Priscila? Não, Tá mas no é isso YouTube. mesmo. Depois alguém vai falar assim, né? Tá sabendo desses esqueminhos. Obrigada, Priscila. Mas Mais muito alguma bom, pergunta? brigadão. Alguma coisa? Não, depois se você puder passar algum grupo que você esteja lá, o WhatsApp pra gente bater Priscila, um manda um papo. oi para mim, porque são muitas pessoas. Por mais que eu tente me esforçar, mas às vezes está faltando um pouco mais de. São muitas pessoas, então minha cabeça tem um limite. Só manda assim, Suelen, um oi, sou a Priscila do financeiro. Tá bom? Beleza. Obrigada. Valeu, Su. A Mir já falou. Adriana. Adriana. Jaqueline. A Jaqueline ou Aline. Quem abrir e falar, já começa. Aline, pode falar? Só abrir o microfone. Oi, Oi, Aline. tudo bom? Tudo bom, Bem, Suelen? bem. Tá conseguindo ouvir? Sim, sim. Então, eu peguei, assim, quando eu vi o seu link lá no grupo, lá do L4, eu já peguei já no meio do caminho. Tá. Mas, assim, Depois você vê o começo. foi o suficiente para eu ver que eu preciso disso na gestão da minha empresa. Eu tenho uma loja, né, do segmento é roupa infantil, já tem 10 anos. Tô patinando aí para ir pro digital. Tô tendo muita dificuldade e eu vi aí, né, que eu acho que é na gestão do tempo. Eu até te mandei uma mensagem, eu Manda um oi preciso pra ver mim. isso, gente, porque Precisa o tempo é... corrigir. Preciso. É o Aí, primeiro com degrau, certeza. viu, Aline? Depois disso tem Sim, outros, só que você vai vendo que uma uhum, coisa vai somando a outra, entendeu? é.
Exato, exato. Primeira coisa é ver o tempo mesmo, porque a gente quer fazer tudo. Eu tô quase praticamente uma equipe, porque eu tenho uma funcionária, mas eu, sabe, pego tudo para fazer, quero fazer tudo e eu fico louca, porque eu tenho casa, filho, né? Então, a gente que é mulher ainda tem essas sobrecargas. Sim. Mas, enfim, eu quero ver essa questão da gestão do tempo, porque eu preciso para minha vida. Manda uma mensagem para mim, Aline, loja Tá. de roupas. Isso, roupa infantil. Aí coloca roupas infantis, só para poder lembrar mais Depois rápido, tá lembra. bom? Tá ok. Parabéns, Obrigada. tá? Amei, amei, amei tudo. Obrigada, Aline. Vamos que vamos. A Mir Isso já aí. falou. Obrigada. Adriana, quer abrir para falar, Adriana? Ou para perguntar? Gente, é bom, às vezes, principalmente, ó, outros empreendedores, tá? O que é interessante quando a gente faz isso daqui? É o momento da gente também aprender a ouvir, porque, por exemplo, o caso da Priscila, o caso da Aline, às vezes você pode ter uma solução para elas. Ou então pode ser que, tipo, nossa, olha isso daí, eu vi tal pessoa. Então a gente tem que aprender a ouvir, né? A gente não pode só ver embora, não, aprenda a ouvir também, tá? Jaqueline, pode abrir seu áudio. Ó, eu chamei a Adriana, Jaqueline. Se ambas não, nenhuma conseguir, Tiago, por favor. Tiago. Só abrir o áudio, tá? Adriana, hoje só estou ouvindo. Ok, Adriana. E Maria, para então a gente finalizar, tá bom? Maria. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Maria tá em todas, hein, Maria? Nada, cheguei atrasada, meu Tá em computador todas, só travou, vejo a Maria para lá e para cá. não Diga, Maria, o que colaborou. você pegou, o que você entendeu? Não, é que eu falei, né? Peguei o código, questão de projeto, tem que se trabalhar com alguém, né? Ou mais de um alguém. Foi isso que eu quis dizer. Um projeto, ele nunca vai ser montado sozinho, tem que ter outros envolvidos, né? É Sim, isso que eu falei. E quanto perfeito. à alquimia na cozinha que você falou, realmente, a cozinha é uma alquimia, é uma engenharia Sim, e se sim. aprende muito. É Questão de sim. E tempo de engraçado que cocção. o Pablo, gente, o que ele faz lá, por exemplo, na corrida, é exatamente vivenciar outros cenários para poder ver contextos, né? Então, por exemplo, assim como eu estou falando da cozinha, se a gente for, por exemplo, num laboratório, dá para fazer muita assimilação com os ambientes, né? Então, às vezes, a gente sabe de muita coisa, a gente só precisa entender o contexto que a gente vive para a gente poder enxergar algumas coisas. Então, normalmente, quem tem isso na língua portuguesa é aquele. Esqueci. Linguagens. Gente, como é que é? Figuras de linguagem, né? Então, as figuras de linguagem ajudam a gente a destravar um pouco essa forma de ver algumas coisas, entendeu? Como analogia, entre outros. Tem outros termos nessa categoria da gramática que é interessante, porque faz com que a gente, opa, peraí. Verdade. Você começa a ver o mundo de outras formas, tá? Mas enfim, gente. Gratidão para quem ficou até aqui, vai ficar gravado e até a próxima. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto. Até mais, gratidão. Até, Tchau. Suelen. Boa noite.